Fala galera do canal Beira, cada vez que eu vi mais um vídeo para vocês. Você que está vendo pela primeira vez, se inscreva e faça parte dessa família. Nós vamos falar sobre direção defensiva, direção ofensiva, direção CTB, direção agressiva, tipos de direção defensiva, Detran, os 5 elementos fundamentais da direção defensiva, como agir na direção defensiva, os 3 tipos de direção defensiva e maneiras incorretas na direção defensiva, beleza? Isso aí foi as perguntas que foram feitas nesse sentido, direção defensiva. Perguntaram para mim se eu conhecia, né, alguma coisa disso aí. Sim, conheço a defensiva. A gente teve treinamento, né, de direção defensiva e direção ofensiva, as duas. Dependendo do curso que você faz, da profissão que você atua, o trabalho que você faz, você tem que fazer também, beleza? Assim, para que você possa entender, todo mundo quando faz lá, vai tirar sua habilitação, faz no Detran lá, o seu curso, vamos separar assim, não é separado assim, é tudo junto, mas eu vou separar para vocês entenderem. Quando você vai lá tirar sua habilitação, você faz a direção defensiva. Mas quando você vai atuar para uma empresa, por exemplo, dependendo do seu trabalho que você for estar fazendo lá, seja lá um taxista, um caminhoneiro, né, ou qualquer outra, você vai usar o veículo ali para uma empresa, né, e eles têm veículos da empresa, então você pode ter certeza que você vai ter um curso de direção defensiva. Por quê? Porque são técnicas diferentes. Porque a defensiva nada mais é do que você respeitar as leis de trânsito, você respeitar o próximo, você se respeitar e você cuidar do carro, beleza? Então é isso. A defensiva é isso. Você vai ter, por exemplo, a defensiva, você vai saber e antecipar de uma ação ofensiva contra você, beleza? Por exemplo, num acidente, você já prevê uma ação, você já prevê o que vai acontecer. Eu tenho amigo meu que ele fala assim, cara, só de olhar para a roda do pneu ali, eu já sei o que vai acontecer com aquele carro. Vai virar para cá, para lá. Eu sempre mantenho uma distância de um carro. Então, assim, tudo aquilo que você respeita as leis de trânsito faz parte da direção defensiva, beleza? E me fizeram umas perguntas também, por exemplo, sobre direção agressiva. O que é isso? As pessoas nem sabem o que é isso. Direção agressiva. Direção agressiva, eu já falei, é agressiva. Ou seja, é uma direção errônea, errada. Essa direção agressiva é desrespeito com as leis do Detran. São pessoas que só pensam em suas necessidades. Ou seja, aí eu estou atrasado, dane-se o resto. E eu vou beber e vou dirigir. Um exemplo, né? Desrespeita as éticas do trânsito, coloca a vida de outras pessoas em risco. Isso é uma direção agressiva, beleza? Uma direção defensiva, né? A direção defensiva e direção ofensiva, se você pegar lá no dicionário, vai ter algumas palavras assim, por exemplo, como envolver técnicas, né? Por exemplo, para situações de emergência, de acidente, falhas, imprevistos, tentativas de roubos e afins. Então, na ofensiva, beleza? Agora, na direção defensiva, na direção ofensiva, ação, sucessão de atos, operações usadas em ataques, assaltos, acometimentos, acometidas, agressão e investida, beleza? Essa é a ofensiva. E a que eu li lá envolve técnicas para situações de emergência, de acidentes fechadas,
imprevistos, tentativas de roubos e afins, beleza? Ou seja, a defensiva já fala, você se defende, você fica na defesa. E a ofensiva já fala, ela é ataque, é uma forma de ataque. Você está atacando, beleza? Isso tem que ficar claro para você poder entender. E agressiva é pessoas que desrespeitam as leis de trânsito, desrespeitam o próximo, beleza? Aí dá para você entender, né? E a direção CTB. A direção CTB nada mais é do que um condutor defensivo. Deve ser a direção defensiva, é um condutor defensivo, entendeu? Condutor defensivo é o que eu estava falando aqui. Que já é um cara que trabalha para uma empresa, já é um profissional, entendeu? Enfim, vamos lá. Para você, vamos dizer assim, é um condutor, a CTB, né? Um condutor, ele usa um conjunto de técnicas, utilizando, vamos lá, procedimentos e objetivos para minimizar ou zerar qualquer tipo de acidente de trânsito ou suas consequências, beleza? Então esse é o seu CTB. Então, tem mais um monte de perguntas ali, vamos respondendo elas, beleza? Que é direção ofensiva, vamos lá, direção defensiva, né? A gente falou aqui, direção ofensiva, né? A gente explicou as duas, o CTB, e direção agressiva, beleza? E agora a gente vai falar sobre isso e muito mais. Quer saber? Vem comigo. Fala galera do canal Velho, caso você veja mais um vídeo para vocês. Se você está vendo pela primeira vez, se inscreva e faça parte dessa família. Você que está passando o vídeo aí, do nada, entenda que vai fazer diferença na sua vida isso. Pare e veja esse vídeo, beleza? Vamos lá. Então a gente estava falando sobre direção defensiva, né? Então o tema desse vídeo é a direção defensiva, mas eu quis explanar outras coisas para vocês saberem a diferença, beleza? Então vamos lá. Tipos de direção defensivas. Você tem lá a preventiva e a corretiva, certo? A preventiva, você vai estar sempre atento, analisando possíveis riscos, beleza? Preventiva já fala, né? Você está prevendo, você está ali atento, beleza? Agora a corretiva você age de maneira que você fica você age de maneira que você fica perante uma situação de risco. Você tem que ser rápido, por exemplo, você está lá diante de uma situação de risco, aí você tem que ser rápido nessa situação, beleza? E a preventiva, você já está esperto. Sabe, quando você evita uma situação, você está vendo o carro vindo com tudo, se você for com tudo, ele entrar vai bater, então você já segura o freio e vê, você não sabe o que está acontecendo, né? Pode ser até um bandido que vai passar e você vai bater, então você já fica esperto. Você vê uma pessoa andando na rua sem olhar, você já reduz porque sabe que ela vai atravessar e não está olhando. Então você já está na preventiva. Agora quando você já está vendo uma situação que vai causar um acidente, e você tem que agir rápido, pensar rápido. Então essa é a corretiva, beleza? Deu para entender, né? E o Detran, ele tem 5 elementos que são os elementos fundamentais da direção defensiva, beleza? Vamos lá. O primeiro é o conhecimento. Você tem que ter o conhecimento. Conhecimento, por exemplo, de um trajeto que você vai fazer, um conhecimento prévio, certo? Você tem que ter atenção, atenção na direção. Você tem que ter a previsão, habilidade e ação ou uma decisão, entendeu? Então esses são os 5 elementos fundamentais do Detran. O Detran, ele indica, né, para você, beleza? É interessante isso. Então, como eu estava falando para você,
coloquei aí mais ou menos, foi para vocês 6 formas incorretas de andar numa maneira defensiva, beleza? Que elas são quais? A falta de visibilidade, que você tem que arrumar os retrovisores, né? E você tem que ficar atento. Você sempre tem um ponto cego, você tem que antecipar as coisas. Então essa falta de visibilidade é a maneira incorreta, né, de você andar na direção defensiva. Por exemplo, desconhecimento de preferência. Por exemplo, a pessoa está na preferência dela. Você vai. Então isso já é uma maneira incorreta, né? Por exemplo, manobras não sinalizadas, não dá setas, você cortar onde não pode, né? Então tudo isso é incorreto. Um lugar que transita pedestre, né? Tem trânsito de pedestre. Então tem que tomar cuidado, respeitar. Desobediência às leis de trânsito e às sinalizações. Então isso aí são os quesitos fundamentais de que você não deve fazer, beleza? Que muitas pessoas fazem são errôneas isso aí, beleza? Então nós temos lá, então nós falamos, foi isso, né? Isso, foi das maneiras, isso mesmo. Agora eu vou falar para vocês sobre como agir na direção defensiva, como você tem que agir na direção defensiva. Eu falei da maneira que você não deve agir e da maneira que você deve agir agora, beleza? Respeitar as leis de trânsito, manter a distância segura de um para o outro veículo, beleza? Usar corretamente o retrovisor, que eu falei lá, né? Você tem que ter visibilidade. Sinalização, sinalizar as manobras, né? Evitar direções perigosas e manter a atenção constante, beleza? Tem 3 tipos de direção defensiva. Tem 3 tipos: fixa, desperta e difusa, beleza? Nós vamos lá falar para você. Então, assim, a fixa é quando você está dirigindo, olhando para um lugar fixo, ou seja, você está dirigindo fixo ali, ó, entendeu? Isso é a fixa. A dispersa é quando você está... A dispersa é quando você está concentrado na condução. Você está concentrado ali, entendeu? E a difusa é você estar focado nas paisagens e outras atividades, não só na direção. Então a difusa, você está tendo várias atenções, né? Para frente, paisagem, ambiente, movimentação, o tempo, você está olhando tudo, beleza? Então são essas três direções defensivas que tem, beleza? Fixa, dispersa, difusa, beleza? Então, o Detran, ele nos dá esse leque, mas quando você vai atuar, por exemplo, você vai ser um VSPP, é um segurança pessoal, ou quando você vai fazer uma escolta, ou quando você vai trabalhar num carro forte, ou quando você é um vigilante, vai trabalhar com um carro fazendo rondas, você aprende a direção ofensiva, que a gente estava falando. Essa direção ofensiva, você pode ver a polícia ostensiva, né? A polícia ostensiva, que significa que ela tem uniforme e o carro, eles têm uns adesivos, as pinturas, você identifica o carro de quem é. Então isso é ostensivo. Então a polícia ostensiva, ela tem um treinamento ofensivo. Você vê a rota quando sai daquele quartel deles lá, aquelas manobras, e algumas vezes eles chegam a capotar. É porque eles fazem manobras ofensivas, né? Por quê? Eles têm que agir de uma forma ofensiva. Eles têm que ter o conhecimento tanto da ofensiva como da defensiva, porque muitas vezes ele não tem uma direção ofensiva. Por quê? Por causa do cidadão, por causa de outras pessoas, de outras vidas. Por exemplo, ele vai ali 1 hora, meia hora, 2 horas na perseguição. Por quê? Porque ele não quer colocar outras pessoas em risco. Às vezes tem muitos carros, tem pessoas, então ele sabe, se ele fazer uma direção ofensiva ali, pode ter um capotamento e outras vidas vão correr risco. Então ele faz o quê? Ele faz uma direção ali defensiva,
e ao mesmo tempo ofensiva. Por quê? Ele não vai bater no carro da pessoa, mas ele vai ficar em cima, acelerando a pessoa ali, para a pessoa não se concentrar. Lembra que a gente estava falando sobre a concentração? Então aí a pessoa vai perder aquela concentração, né? E vai ter uma direção agressiva. Ele tem uma direção agressiva porque se uma pessoa entrar na frente, ele atropela. Ele não está obedecendo às leis. E a polícia, ela sabe atuar tanto na defensiva como na ofensiva. E às vezes ele usa as duas em uma perseguição, por exemplo. Agora, por exemplo, numa situação de combate, de tiro, a maneira como ele estaciona o carro, tira o carro, tudo isso é ofensivo. Ele faz uma fase ofensiva. Por exemplo, um condutor de ambulância, ele atua mais ofensivamente do que na defensiva. Por quê? Porque a ambulância, ele depende de minutos, segundos por uma vida. Então muitas vezes ele aciona lá a sirene. E muitas pessoas, sem noção, não abrem caminho, aí faz aquele ó, tá a sirene rolando e tá por desavisado sair do meio, né? E muitas vezes a polícia, o vigilante, a escolta, assim, o VSPP, né, que está no carro, por exemplo, tem lá um empresário, está dentro do carro com o motorista, e ele tem VSPP, que faz a segurança dele particular, na frente e atrás. Então você pode ver assim, a postura que eles colocam o carro, a postura que eles têm, é tudo ofensiva. Tudo ofensiva. Por exemplo, você vê lá os motoqueiros da polícia militar. Então quando um para de frente, né, ele tem toda a visão da frente, o outro para trás, tem toda a visão de trás. Às vezes ele para de lado para ele ter essa visão de lado. Então isso é uma direção ofensiva. Por quê? Se a pessoa vir, ele já tem toda a visão panorâmica, o outro também protege a costa dele. Então essa é uma direção ofensiva. Por exemplo, o motoqueiro normal, cidadão, ele está com uma moto ali muito visada, cara, então ele nunca para atrás de um veículo, sempre para de uma forma, né, que tem espaço para ele sair, e quando ele fica sempre na ofensiva, olhando. Então ele vê dois motoqueiros vindo pro lado dele, ele sai. Essa é uma direção ofensiva pro motoqueiro. Então assim, isso quando você é um vigilante, né, que faz, como eu falei pra você, faz ronda, e você aprende direção ofensiva e aprende também a direção defensiva também, que muitas vezes você tem que se defender. Como eu estava falando assim, ou um escolta, ou um vigilante, né? Eles param o carro de tal forma que abre as portas assim. Então você pode ver que vai ter pessoas atirando em cima e pessoas deitadas atirando embaixo. Isso é uma direção ofensiva. Então assim, eu quero falar o que para vocês, o que com isso? Que todos os profissionais, dependendo da área, vai ter esse curso de direção ofensiva e defensiva. O ideal seria que toda a população pudesse fazer os dois, né? Por quê? Porque você aprende táticas e técnicas de como atuar. Por exemplo, você está numa área ali que tem muito roubo. Aí a pessoa gruda assim, ó, no outro carro. E lá fala na direção defensiva que você tem que ter um espaço para você sair, movimentar. Entendeu? Então tudo isso é uma direção ofensiva, defensiva. Essa direção defensiva, você atua de uma forma que a pessoa, quando você fica grudado aqui no outro carro, e o carro grudado atrás de você, você é um alvo fixo. Beleza? Alvo fixo. Então, e quando você é um condutor de ambulância, por exemplo, como eu estava falando, você é como um policial, você tem as duas técnicas, defensiva e ofensiva. Porque você às vezes vai andar em corredor a 100, 120, 130 por hora, dependendo da situação, você vai que vai. Um espacinho de um lado assim, um espacinho do outro, você naquela velocidade. E às vezes uma pessoa ou um objeto, você faz só assim, um reflexo, né? Tira e já sai assim. Reflexo. Isso é uma direção ofensiva, né? Direção ofensiva. Por quê?
Porque ele está tratando de vidas ali. Um policial também ali trata de vidas também, tanto da dele como das pessoas. Por isso que ele tem a defensiva, a ofensiva. Então essa é a direção. Por exemplo, quando você faz o curso, né? Tira a sua habilitação e você está aprendendo a dirigir. O que você faz? Você aprende a andar na rua de sua casa. Padaria, mercado, depois você vai para o médico, hospital, aí depois você vai para um lugar mais longe, depois você pega o centro, domina toda essa região, aí você já pega uma estrada mais ou menos, começa a pegar a estrada, e aí você já começa a viajar. Então, quer dizer, você vai dominando aos poucos. Isso é uma direção defensiva. Por isso que eu falo para você, quando você tira a sua habilitação, a primeira coisa que você aprende é a direção defensiva. Você já aprende isso. Quando você, isso não é frescura, quando você senta lá, põe um cinto, arruma o banco, arruma o retrovisor, né? Tudo isso faz parte da direção defensiva. Porque a direção defensiva, ela inclui lá a obediência às leis, respeito ao próximo. Então tudo isso é uma direção defensiva. Porque as pessoas hoje têm que aprender o quê? Que quando você está de carro, moto, você já está na frente, entendeu? Então falar, estou atrasado, eu vou correr. Não faz isso, não faz isso. Está atrasado? Vai estar atrasado, é isso. Não corra, porque quando você corre, você já tá tendo uma direção agressiva. A direção agressiva é quando você não respeita o próximo, não respeita as leis de trânsito, beleza? Eu acho que deu para dar uma explanada legal aí. As pessoas estão perguntando para mim, então quando você... Então me ajudou muito na ambulância, foi o curso que eu fiz de vigilante. Que eu sempre trabalhei com carro e moto, fazia Honda, essas coisas. E você tinha que ir nos postos, levar os pessoal. E muitas vezes tinha que sair correndo. Situações também, né, de meliantes, né, você tinha que correr também. E aí você dava uns cavalos de pau, fazia umas manobras meio radical para chegar no lugar. E isso me deu uma bagagem muito grande na ambulância. Porque a ambulância é assim, você vai ter uma direção ofensiva e muitas vezes você não vai respeitar algumas leis de trânsito. Por quê? Porque a vida fala mais alto. Eu lembro que meu primeiro ano de condutor de ambulância, eu tive várias multas de velocidade. Por quê? Aqui tinha um espaço de uma avenida lá para o hospital e aquele tinha muito radar. E era um espaço ali que eu não podia seguir aquelas velocidades, porque senão a pessoa podia chegar. Então, beleza, como eu estava falando, galera, como eu estava falando é isso. Então deu para você ter um like legal bastante aí. Me perguntaram muito sobre isso, porque como eu dirigi a ambulância e tal. Então, deu para dar uma explanada aí, posso ter te ajudado. Vocês também pela primeira vez, se inscreva, faça parte dessa família. Comente aí embaixo, comente aí. As pessoas, eu respondo muitas perguntas, as pessoas me perguntam pessoalmente. Isso aí, eu ando muito, vários postos, e na rua, no serviço, o pessoal me pergunta muita coisa mesmo. E às vezes você não tem como falar ali. Então eu falo, então eu respondo você lá no meu canal, você vai lá e dá um confere, beleza? Posso te ajudar aí, Deus te abençoe. Deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo, né? Os vídeos, tem muita coisa legal aí, muita coisa boa. Compartilhe com seus amigos, quem precisa, né? Compartilhe aí e Deus te abençoe.